Vamos lá e dando continuidade às nossas atualizações previdenciárias do mês de junho. Também tem uma portaria nova do dia 10 de junho de 2024 e é um procedimento muito interessante que trata dos quilombolas. Mas é interessante a gente ver aqui, a redação é pequena, mas é sobre instrumentos ratificadores da situação dos quilombolas. Foi dado por um cumprimento de uma ação civil pública, mas acredito que o INSS possa até abrir os olhos para começar a fazer isso aqui administrativamente, porque ele já tem isso para os indígenas, esse procedimento, e foi ampliado, vamos dizer assim, para os quilombolas. O que é aqui primeiro para a gente entender o que é essa portaria 1209? Ó, quando ela fala aqui, ó, altera o livro 1 das normas procedimentais em matéria de benefícios, primeira coisa que você tem que saber. Quais são essas normas? É a IN, hoje 128/2022. E ela tem lá hoje 12 livros. Mas a priori, se você for lá no site, você vai olhar lá, normas interativas, vai estar a IN e vão estar 10 livros. Desde o livro 1, que é esse que ele está falando aí, que é a portaria 990. E aí vai, livro 2, portaria 991, livro 3, 992, tá bom? Então, quando você olhar aqui, livros 1, 2, 3, já sabe o que é, tá? E aqui o livro 1, a portaria 991, trata de cadastro, atualizações e retificações de informações dos segurados. E aí, o que ela incluiu aqui nessa nova redação? O artigo 93 foi incluído aqui um novo item como instrumento ratificador de informações. Mas para quem está começando o previdenciário, primeiro é preciso saber o que é instrumento ratificador dessas informações. Aqui na portaria, ou melhor, aqui a gente tem o artigo que lá foi alterado, tá? Esse artigo aqui teve o seu item, o último inciso foi incluído aqui, foi o 36, ó, termina no 35, foi incluído agora o 36. Nós vamos já ler, mas primeiro a gente tem que entender onde a gente está pisando. Complementarmente à declaração, autodeclaração de que trata o caput do artigo 90 dessa portaria, essa aqui é a portaria 990, tá, gente? Que é o livro 1 que eles estão falando agora. De que trata o artigo 80 e as bases governamentais de que tratam os parágrafos lá, vou já falar sobre isso. A comprovação do exercício de atividade segurada especial será feita por meio dos seguintes documentos. Aí você vai ter essa declaração agora aqui. O que quer dizer isso? Hoje o INSS tem um procedimento um pouco diferente sobre o rural. Os benefícios, eu falo rural assim, é o segurado especial. Como é na prática que a gente vem desde 2002, quando criaram os juizados, eu já trabalhava na área, então eu tenho um certo conhecimento sobre isso e até hoje nós somos viciados nisso. A gente pensa que para conseguir aposentar, conseguir algum benefício por rural, ele precisa aí só juntar aqueles documentos, sempre aquela ideia de juntar os documentos públicos e privados. No começo era moda juntar o TRE, depois aquela prova ficou mais rarefeita, aí depois pegou prova de lojas, prova de batizado, escola dos filhos, tudo mostrando que é identificação lavoura. E aí essas ideias vão só se modificando uma ou outra. Hoje já se tem certidão de inteiro teor, mas para que você entenda como a lei hoje trata a questão do cadastro dos segurados especiais, é preciso que você leia o artigo 34 e 38A e 38B da 8.213, que foi alterada pela Lei 3.846 de 2019. Essa lei é de junho, 18 de junho de 2019, 17, na verdade, com vigência a partir do dia 18. Ela prevê o seguinte: o INSS vai fazer 2 batimentos em sistemas, depois é que se tem os documentos que a gente costuma juntar. Vou falar aqui mais ou menos como é que está no guia da Previdência, que é o procedimento que é feito interno pelo servidor, né? E que o segurado precisa entender. Primeiro, você vai fazer uma autodeclaração da sua atividade. E aí você declara que trabalhou como rural, lá você vai detalhar tudo naquele modelo da autodeclaração.
E aí, naquele modelo, você vai dizer: trabalhei de 92 a tanto rural, em tal terra, tantos hectares, quem era o proprietário era esse. Tinha grupo familiar, não tinha, o que o grupo familiar fazia ou não. E aí, você vai preencher tudo aquilo, e aquilo é uma autodeclaração. Aquilo é um início de prova que o INSS vai fazer um batimento para ver se tem elementos descaracterizadores daquilo. Por exemplo, chega lá, você tem emprego urbano na época em que declarou, aí descaracteriza. Ah, mas você tinha uma empresa que era apenas uma associação, CNPJ, e não tinha fins lucrativos, aí não descaracteriza. Outro tinha CNPJ ativo lucrativo, já descaracteriza. Enfim, vai fazer todo um levantamento, inclusive de benefícios incompatíveis. Ah, recebi uma pensão urbana no valor de R$ 5.000, por exemplo. E aí tem esse batimento, é o primeiro batimento que o INSS faz. O segundo que ele faz são esses instrumentos ratificadores, que é justamente o que a gente está vendo aqui. E aí a gente vai, antes de falar dele, eu vou pular para o terceiro, que o terceiro é aquele que eu costumo dizer que existe desde 2001 com a lei dos juizados. Na verdade existe antes, né? Mas na prática ficou mais conhecido quando entrou os juizados aí, entraram os juizados em 2001 com a lei 10.520, né? 10, eu acho que é isso mesmo. Então, 10.259, desculpa, 10.520 é a lei do pregão. E aí, nesses casos, você junta aqueles documentos, se passar nos dois critérios, um descaracterizador e o outro elemento ratificador. E não tem elemento ratificador, você vai precisar juntar os elementos manuais, que são esses documentos que a gente usualmente usa. E aqui é o seguinte: foi feito uma consideração para os quilombolas, unidades quilombolas. Resolveu-se facilitar para eles. Aqui, na verdade, é um espelho do que acontece com os indígenas. Os indígenas é o seguinte: o indígena, de regra, ele consegue uma certidão na FUNAI, tem uma portaria, acho que é 714. E a FUNAI emite uma declaração sobre o exercício de atividade rurícola e o INSS analisa apenas os aspectos formais, e o mérito é analisado antes pela própria FUNAI, e aí sim o indígena, o índio, tem direito a considerar a segurança especial com direito aos benefícios da Previdência. Está lá no artigo 116 da Instrução Normativa. Só tem um detalhe lá que aqui é um pouco diferente, que não está claro. Aqui é o seguinte: a comunidade quilombola, a diferença é que em vez de ser FUNAI, vai ser o INCRA. Então aqui o INCRA, ele vai emitir essa declaração. E essa declaração, ela ratifica o que o próprio quilombola vai declarar no pedido, tá bom? Então, para ratificar, tem que ter primeiro a autodeclaração, tá bom? Então, nesses casos, ó, vamos lá. Comunidades quilombolas, a ratificação autodeclarada, esse artigo que eu acabei de mencionar, que é o procedimento de ratificação, tá? Poderá ser realizada mediante a apresentação de declaração do INCRA, tá? E essa declaração tem uns aspectos formais aqui, que têm que ser considerados, que é a identificação do órgão, em conformidade com a sua estrutura, cargo, identificação de quem assina, a assinatura do servidor, claro, identificação, qualificação dele e também os dados da certificação como quilombola. E informações relativas ao exercício de atividade, ele vai fazer remissão aos documentos que deram base para a emissão da certidão. Outras informações relevantes que serviram de base. E aqui informações sobre a forma do exercício. Enfim, a declaração é emitida que o INSS, para fins de validação, será realizada homologação quanto à forma. Veja esse detalhe. Aqui não fala sobre o mérito. O INSS não analisa o mérito. E aqui que tem um plus aqui que não está constando na portaria. E eu presumo, e aí até já vi que tem colegas que pensam ainda sobre esse procedimento diferente, mas eu presumo que aqui o INSS, de regra, ele não pode entrar no mérito com essa redação. Lá no índio fala a mesma coisa, no indígena, ele só analisa quanto à forma. Só que lá no indígena, ele faz uma ressalva quanto a um parágrafo 17 do artigo 17D, ou melhor, do artigo 19D do decreto do regulamento, que prevê que o INSS pode negar a qualidade de segurado se ele ver elementos descaracterizadores. E aqui nós temos uma previsão, não tem essa remissão a esse artigo, mas o outro artigo aqui,
que diz aqui: a homologação não exclui a verificação da existência ou ausência de informações divergentes no CNIS e outras bases acessíveis no INSS, com o objetivo de analisar os elementos que podem descaracterizar a condição de segurado especial do índio. Aí vamos lá, o INSS pega, recebe a certidão, beleza, o aspecto formal está lá, identificação do servidor, identificação, o trabalho, enfim, informações sobre o exercício da atividade, e vai lá no sistema e vê que o cara está cheio de vínculos lá. Tem um monte de vínculo incompatível. O que ele faz? Aqui na portaria não diz o que deve fazer. Mas se você for pegar o raciocínio lá do índio, a ideia é que o INSS ele não homologa esse tipo essa certidão, essa declaração. E aí, qual o procedimento a adotar? Penso eu que seria mais seguro voltar para o INCRA ou para a FUNAI para elas se manifestarem já com essas informações, se mantém ou não a declaração. Ou, nada impede o INSS também de criar um procedimento que ele já descaracterize e indefira o pedido. Mas como os outros órgãos são autarquia, e tem sim a mesma fé pública do INSS, é possível que a coisa seja feita do primeiro procedimento, mandar para eles se manifestarem. Aqui não diz sobre isso, tá bom? Mas essa a ideia dos quilombolas, é uma boa ideia, foi judicialmente feito por ordem judicial, mas o INSS perdeu a chance de fazer isso aqui administrativamente. Podia ter feito, porque são casos bem específicos, como é feito para os índios, né? E aí, por final, nós temos aqui: o INCRA vai manter sob a sua guarda, cadê? Sob sua guarda e responsabilidade os documentos que serviram de base para a certificação do período, podendo o INSS solicitar a qualquer momento, em caso de dúvida fundada. Tá bom, gente? Então ficamos mais com essa portaria, sabendo agora que tem os índios e os quilombolas com esse procedimento mais prático para se conceder o benefício. Basta a certidão das outras autarquias e alguns cumprimentos formais, tá bom? Um forte abraço e até a próxima. Valeu!